Olá, bem-vindo ao nosso canal. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso e também criamos o canal para tentar ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para o nosso canal, né? Clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe e tecle no sininho. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje iremos responder as perguntas da semana, sessão de número 82. Perguntas bem interessantes, na qual eu respondo de uma forma bem simples para todo mundo compreender o que estamos falando aqui, ok? Fique até o final do vídeo, que vale a pena essa sessão também, ok? A primeira pergunta encaminhada pelo Armando, ele me pergunta se o detergente neutro pode ser utilizado para combate de pragas e até mesmo de doenças. Olha, essa é uma pergunta muito comum, mas você até poderia utilizar, mas eu não sei falar aqui na forma de concentração e a sua eficácia, porque cada região tem um tipo de detergente que se predomina, tá? Então, eu irei fazer um vídeo na íntegra sobre esse assunto, ok? Alguns me criticam aqui que eu falo muito, tá? Dos produtos químicos, que eu acho que eu nem falo, né? Porque eu nem recomendo no uso, digamos assim, em pequena escala. Não há necessidade de você usar determinados inseticidas, fungicidas. Você pode usar alternativas, na qual eu sempre tenho comentado aqui, né? E detergente também é uma. Outras implicações, né? O detergente, na verdade, ela retira, né, a camada de cera das folhas, né? E essa cera nas folhas, elas servem também para proteção, né, contra pragas e até eventuais doenças, né, fungos e bactérias. Eu vou pedir para você esperar esse vídeo, ok? Que eu já estou confeccionando, ok? E postando a gente pode falar com um pouco mais, digamos assim, de tempo, né? Para que vocês possam assimilar a ideia que eu tenho sobre o detergente. A segunda pergunta é encaminhada pela Miriam Meire José 35. Eles me perguntam se a água de cozimento das verduras, né, dos legumes, pode ser utilizado como adubo, né, para as plantas, né, cultivo de vaso. Olha, eu já falei de vários outros, né? Por exemplo, de beterraba. Eu vou deixar aqui no izinho, ok? Você pode e deve sim utilizar essa água, né? Porque ela vai ter os nutrientes minerais, tá? E até mesmo alguns outros produtos que as plantas possam absorver, ok? O que a gente recomenda, né, é que você não deixe, não armazene dessa forma que ficou por muito tempo, porque senão micro-organismos vão começar a agir e vai fazer com que essa água, né, apodreça, tá certo? Então, antes do seu apodrecimento, né, digamos assim, quando a temperatura esfriar, você pode utilizar essa água, tá? Para mesmo para rega e com isso você vai estar auxiliando as plantas com esses alguns nutrientes presentes nessa água, não teria problema nenhum. A terceira pergunta, encaminhado pelo Paulo, ele me fala que tem algumas árvores de nim no seu sítio. Ele ouviu recomendações para que cortasse essas árvores, né? E ele me pergunta aqui, né, se isso é correto, ele deveria mesmo cortar essas árvores, né? Olha, Paulo, é o seguinte, eu tenho escutado muito a esse respeito, né?
caso de árvores de ninho próximo a casas, né, próximo a muros, eu realmente recomendo o corte dessas plantas, porque o sistema radicular delas ela é muito agressiva, né? Então ela chega a rachar paredes de casa, tá? Derrubar até muros e isso se transforma até perigoso. Agora, com relação a você ter essas árvores, né? Eu não vejo muito problema, tá? A grande maioria das pessoas criticam muito o ninho, tá? Mas devido ao uso excessivo dessas plantas, né? O plantio excessivo da árvore de ninho, tá certo? Eu vou comentar aqui uma história rápida, né? Na década de 70, né? 70, 80, criticava-se muito, né? Algumas pessoas falavam que os rios iriam secar no sul, onde teria o plantio de eucalipto, né? É porque os eucaliptos absorvem muita água, essas coisas todas. Eu escutei muito isso, né? E hoje você percebe que nada disso aconteceu, né? Então, você tem, na verdade, florestas de eucaliptos, né, sendo plantadas pelo Brasil todo. É lógico que no seu início tem sim algum tipo de problema, tá? Mas com o tempo isso vai se normalizando, ok? E eu acredito que com a plantaninha é a mesma coisa. Aos alarmistas, né, precisaria de um estudo um pouco mais prolongado para dizer esse tipo de citação, né? Eu acho que a árvore de ninho, ela tem seus benefícios, né? É uma planta muito resistente à seca, ok? E seus produtos são utilizados como inseticidas, ok? Desde a folha, desde o óleo das sementes, e a sua madeira é de excelente qualidade, tá? Para a construção civil. Então, se estão falando, né, no desmatamento da Amazônia, ok? Eu acho que deveria incentivar, inclusive, o plantio dessas espécies, né? Sendo, é lógico, em determinadas regiões localizadas, né, com seu controle, tá certo? Então, eu não vejo muita razão para esse alarmismo todo, tá certo? Essa é a minha opinião particular. Okay? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. A quarta pergunta encaminhada pela Adriana, ela me pergunta o seguinte: ela tem rosas do deserto com viroses, ok? E ela está com um pouco de receio de mantê-las, né, no seu sítio devido à transmissão, né, se isso ocorre, né, as viroses transmitem, tá, para as outras plantas que ela tem no sítio dela. Essa parte das viroses, eu já comento alguma coisa nesse canal, eu vou deixar aqui no izinho, se você puder assistir esses outros vídeos, né, que eu falo das viroses, tá? Na verdade, existem viroses extremamente agressivas, né, extremamente complicadoras em algumas culturas, tá? E no caso da rosa do deserto, né, tem muito alarmismo também, né? Então precisaria dar uma estudada mais profunda com relação a essas viroses, ok? E porque muitas plantas convivem com viroses, tá? Muitas, quando eu falo muitas, são muitas mesmo. Precisa ver se realmente essas viroses, né, são, digamos assim, complicadoras para a sobrevivência da rosa do deserto e também de outras plantas, tá certo? O que nós vemos, né, o que nós temos estudo é muito mais com relação às viroses, né, aquelas viroses que acabam efetivamente eliminando a planta, né? Então, como são alguns mosaicos em plantas, ressecamento de
pontas, né, e outras mais. Então, essas viroses não foram, digamos assim, detectadas ainda nas roças do deserto. Pelo menos eu não tenho visto esse tipo de citações em artigos aqui no Brasil, tá certo? Nem no Brasil e nem em artigos internacionais. Então, vamos aguardar mais um pouco, né? O que é interessante você fazer é um controle, né, das principais espécies sugadoras, né, principalmente sugadoras, que são os pulgões, né, mosca branca, tá, e algumas outras que a gente cita aqui no canal. Se você puder assistir, seria bem interessante, porque são elas que vão transmitir, tá, fora a tesoura de poda, tá? Tesoura de poda também é uma, entre aspas, uma forma de se transmitir as viroses, ok? A quinta pergunta, encaminhado pelo Jairo, né, pelo meu Instagram, ele me pergunta se no meu livro, né, de suculentas, plantas suculentas, eu falo alguma coisa sobre o ambiente de cultivo. Todos os meus livros a gente tem um capítulo que a gente comenta sobre o ambiente de cultivo, tá? Tanto o de orquídeas que eu ainda tenho, tá? Como o de suculenta, a gente fala, tá? Do ambiente de cultivo, o sistema, né? De rega, tudo mais para que você tenha um bom cultivo das suas plantas. Caso você tenha alguma dúvida, tá, sobre esses pontos que eu tenho no livro, você pode entrar em contato comigo por aqui também, tá certo? Aí facilita um pouco mais, tá? Até para que os outros ouvintes, né, fiquem sabendo de qual problema que você tem para a gente passar para todo mundo, ok? Vocês viram que são 5 perguntas, né, bem interessantes, cada vez mais técnicas, né, e eu espero que eu tenha conseguido contribuir com alguma informação, tá? Mas se vocês ficaram com alguma dúvida, entre em contato com a gente, tá? Enviem as suas perguntas, enviem as suas sugestões, porque isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Aproveito a oportunidade para apresentar mais um livro, né? Esse livro de cultivo moderno de orquídeas da espécie Phalaenopsis e seus híbridos. Esse livro está em 12 capítulos, com uma linguagem muito simples, acessível. Como em todos os vídeos, nós dedicamos um espaço, né, para uma entidade filantrópica. E hoje estamos dedicando para o Lar Torres de Melo. Esse lar acolhe, né, principalmente velhinhos e velhinhas, né, que praticamente são abandonados, né, e essa entidade dá toda assistência a eles. Então, se você puder doar alimentos não perecível, até mesmo perecível, tá, roupas usadas, ok, tudo que você puder doar, tá, esta entidade agradece, ok? Conto com a sua ajuda. E ajude o nosso canal. Esse trabalho tem o intuito de passar informações, tá, para todo mundo, ok? O cultivo de plantas em vasos não é difícil. Todo mundo consegue cultivar plantas em vasos na sua casa, no seu apartamento. Dê o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.